Amém? Primeiramente, quero pedir desculpa hoje, a aula hoje seria de Apocalipse 3 ou 4, mas eu não consegui comprar tinta para impressora. E aí, o que acontece? Eu orando ao Senhor, quando eu fui montar as aulas, Deus me deu algo. Tá vendo que isso aqui é rascunho, né? Porque olha quantas folhas. Eu faço as aulas dominical assim. Eu vou fazendo rascunho, botando as coisas, depois eu vou no computador, digito tudo, né? Imprimo para dar aula aqui. E como não tem tinta, ficou só no rascunho. Então, mas domingo que vem eu vou trazer essa aula direitinha para vocês, com todas as referências. Eu pedi para estar marcando antes para facilitar, porque a nossa aula dominical é dominical e doutrina, né? Então hoje vai ser dominical, claro, porque é domingo, mas também de doutrina. E eu quero pedir perdão por não ter vindo no sábado. Por que eu não vim no sábado? Alguém sabe por que eu não vim no sábado na consagração? Maria nem sabe que eu não vim. Por que eu não vim lá no sábado? Aconteceu alguma coisa, é óbvio. Muito engraçadinho, né? Jovem é 10. Eu não vim porque eu estava em depressão. E posso falar isso no microfone? O certo não é o líder ficar muito, sabe, seu Valdemir, falando, ai, tô fraco. Porque se o líder fica, Débora, tô fraco, ele enfraquece todo mundo. Mas por incrível que pareça, Deus sempre falou para mim, para eu não ficar demonstrando minhas fraquezas, porque eu enfraqueceria outras pessoas. E justamente quando eu fui montar a aula de Apocalipse ontem, ia montar ontem, Deus começou a falar comigo. E hoje de manhã eu acordei cedo, a Tarsila passou lá para levar umas fraldas para minha mãe, ela até perguntou, era 10 e pouco, ela falou, você acordou agora? Eu falei, não, Tarsila, eu acordei, fiz algumas coisas, comecei a preparar a aula dominical. Porque Deus veio falando sobre depressão. E nós vamos começar a tratar esse tema aqui dentro das coisas que Deus veio falando comigo. Primeiro, por que eu entrei em depressão? Toda vez tem que ter um motivo, né? Então vamos entender uma coisa, a depressão ela é real, ela existe. E ela também é outra coisa que está dentro do meio evangélico, só que está todo mundo calado, fingindo que é um conto de fadas. Né? Então, por isso que eu pedi para ir, dei um monte de bolo, eu vou tentar fazer uns marcadores maneiros de Bíblia pra gente, porque não tem como ter uma aula dominical sem Bíblia, né? Tem que estar na Bíblia. Então nós vamos ler todas as passagens que eu pedi aí para você já deixar marcadinha, pra gente estar. Eu estou meio cansada, sonolenta, seu Valdemir. O senhor vai poder perguntar, só que eu estou tipo assim, perdendo foco, entendeu? Eu estou com medo de perder o foco aqui, porque ficou bem, bastante folha, mas o senhor pode perguntar. Essas 2 noites, por incrível que pareça, de sexta e sábado, eu passei a noite inteira sonhando com demônios, não dormi direito, e era tão forte que o João acordou também de madrugada, ficou lendo Bíblia. Eu acordei com a Diana me chamando, eu não estava conseguindo dormir, Débora, acordando, levantando toda hora. 2 vezes eu pulei da cama, como se estivesse sufocada, de ontem para hoje. E acordei com a Diana me chamando, mãe, na porta. Eu levantei, pulei, falei, o que foi? Aí levantei, né, para ver se era alguma coisa com a minha mãe. Diana estava no banheiro, né, porque eu não sei por que vocês não dormem, né. Era 4 para meia-noite, orando pela minha vida, eu não estava. 4 para meia-noite, seu Rodrigo. Só que como na sexta eu já não tinha dormido direito, eu com sono, Maria. O que tu acha que a tua pastora fez? 4 para meia-noite, Maria. Orou, né? Abriu um clamor, né? Nada, voltei a dormir. Mas aí eu voltei a dormir, e nisso que eu voltei a dormir, acordei de novo, acordei, o João estava acordado, acordei de novo, era 2h56. Aí olha aqui, não existe coincidência no reino de Deus, né? 4 minutos para meia-noite. Eu dormi sem orar, devido ao cansaço. Eu não costumo dormir, eu oro antes de dormir. Não orei meia-noite e acordei novamente 2:45. Aí o que tu acha, Débora, que a tua pastora fez?
deitei no sofá e quando eu vi que estava dormindo, eu me ajoelhei e comecei a orar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu só vou orar um pouquinho. Mas eu fiquei um tempão orando pela tua vida, Maria. Tô brincando, mas tô falando sério. Fiquei lá um tempão orando e por incrível que pareça, depois que eu orei, eu dormi e acordei 8h30, dormi igual um passarinho. E Deus veio palestrando comigo, então a gente vai tratar desse assunto, né? Primeiro, vamos entender uma coisa, que eu até não coloquei nessa aula, vou estar falando aqui. A depressão, ela é um caso real. E tem pessoas fazendo pouco caso. Às vezes a pessoa está deprimida ali do lado e a outra está fazendo pouco caso. Por quê? Porque existe também aquele pessoal com espírito de coitadice, que são pessoas, que eu vou estar tratando em outro tema, eu já preguei sobre isso, que são pessoas que nos sugam, Maria, tá entendendo? Então a gente tem que entender, a gente tem que estar muito sensível para saber quando é depressão e quando é uma pessoa com aquele espírito de coitadice querendo nos sugar. Porque essas pessoas, elas nos deixam frágeis, elas são parasita. O que é parasita? Uma pessoa que gruda em você e te suga, ou seja, você vai ficar fraco, você vai ficar para baixo, você vai acabar até saindo da igreja. Um parasita, ele tem essa capacidade de tirar você da igreja. É diferente de um caso de depressão. Então nós vamos estar estudando aqui sobre depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico. Amém? E já entendemos, né? Não quero entrar nessa área aqui, mas o que é um parasita, as pessoas que têm espírito de coitadice é outra coisa. Amém? Então a gente tem que estar sensível, porque às vezes somos nós que estamos em depressão. E eu só me toquei que eu estava entrando em depressão, isso já tem uns 15 dias, porque eu percebi que eu não estava tomando banho. Que isso, pastor? Eu sou muito assim, eu sou de falar a verdade, Maria, tu me conhece. Eu não percebi que eu não estava tomando banho dela. Eu estava o dia inteiro na televisão, comendo igual uma maluca, só levantava para cuidar da minha mãe, para fazer as coisas da casa, voltava para a televisão e comendo, e ninguém estava, nem eu estava me percebendo o que estava acontecendo comigo. E quando dava 10, 11 horas da noite, outra coisa, só me dava vontade de dormir. Eu só queria dormir. Entendeu? Comer, dormir, ver televisão, não sentia vontade de escovar o dente. Então, a gente vai estar vendo isso, porque às vezes a pessoa está do nosso lado assim e a gente não está percebendo. Amém? Que eu também vou estar mostrando alguns testemunhos do que aconteceu dentro da minha casa. Eu não tinha essa visão espiritual para entender que meu filho Júnior estava em depressão, minha filha Stephanie entrou em depressão. Está entendendo? Para a glória de Deus, a Diana é bem light. Mas por quê? Porque hoje eu já tenho uma visão melhor para direcionar minha filha. Com o Júnior e com a Stephanie não tinha. Então a gente tem que estar atento a isso, amém? Então vamos lá. Eu botei aqui, como eu falei, vou estar digitando essa semana mesmo. Vou trazer bonitinho, digitadinho para vocês, tá bom? Isso aqui é o meu rascunho. Eu botei 5 perguntas aqui. Primeira, crente pode ficar deprimido? Pode. O que tu acha? Débora, Maria, João, crente pode? Luan, pode? Crente pode ficar deprimido? Crente pode ficar deprimido? Não, não pode. Ficar, permanecer. Crente não pode permanecer em estado de depressão. Segunda pergunta, o crente pode entrar em depressão? Pode. Há uma diferença. Entrar em depressão pode, não só uma vez, mas diversas vezes. Mas vocês vão perceber que aquele que anda em Cristo Jesus é uma coisa diferente, gente. Eu fiquei em depressão, eu reparei que eu estava meio ruimzinho, mas não me liguei. Quando você se liga, você já começa a reagir, né? Porque no sábado eu não vim para a consagração, mas no domingo estava eu lavando o quintal, botando roupa na corda, fazendo almoço. Quem fez a comida sábado foi o João. E eu não percebi o que estava acontecendo comigo. Ele está acostumado, eu glorifico pela vida dele, que ele está acostumado a fazer a comida, e ele não viu que a comida não estava feita. Eu tipo assim, tem um resto de arroz, tem um resto disso, eu vou esquentar esse resto e dá para todo mundo comer. E o João olhou o resto e foi lá, fez, olha só, fez um arroz novo, fez um feijão novinho,
fez uma sopa de frango com batata de soja, sabe? Mas estava gostoso, né? Então, no domingo, que é hoje, eu já vim lavando, fazendo comida. Ele ainda brincou, faltou a farofinha, que sobrou o frango com batata, então eu já fiz um arroz novo, né? Fiz uma farofa e tal, já reagi. Ontem eu lembrei da mini vigília, mas eu nesse estado, você se sente cansado. Eu falei, pô, eu não estou conseguindo nem levantar, como é que eu vou para mini vigília? Mini vigília não, vigília, passar a noite toda na vigília do Fernando. Então não fomos, amém? Então, primeira pergunta, o crente pode ficar deprimido? Pode. Pode ficar deprimido? Não, ficar é permanecer. O crente não pode permanecer em estado de depressão. Segunda, pode entrar em depressão? Pode. Entrar, pode. Terceira, podemos tomar remédio ou é só oração? Só oração? Pode tomar remédio. Ih, mas os remédios é porque tu é jovem, não conhece. Tu nasceu agora. Os remédios que deixam assim, doidão. E aí, Luan? Os remédios para depressão te deixam zureta. Parece que tu usou uma droga legal. É tanto que é tarja preta. São remédios de tarja preta. O que é remédio de tarja preta? Você só consegue comprar com receita médica. São drogas pesadas. Pode tomar remédio? Não tá. Tudo isso vai ser respondido nessa aula dominical, amém? Podemos tomar remédio? Cadê a quarta? Cadê? Crise de ansiedade. Síndrome de pânico. Isso é coisa do capeta, gente? Depressão é coisa do capeta? Ou pode ser uma doença? O que o senhor acha, seu Valdemir? Depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade. É coisa do capeta ou é uma doença? E tu, Maria, o que tu acha? Maria já tá com um capeta na boca. E tu, Débora? As duas coisas. E tu, seu Valdemir? Fica com medo de responder não, seu Valdemir. Isso é só pra gente fazer refletir que amanhã vão parar a gente na rua, a gente tem que ter essas respostas, gente. Entendeu? Que por incrível que pareça, o crente fica perdidinho quando alguém vem perguntar, né? O que a senhora acha, irmã? É capeta? Ou eu posso tomar remédio? Igual a gente limpando aqui, o rapaz chamou o João e perguntou: eu posso tomar vacina de Covid? Claro que pode tomar vacina. Ele perguntou, né, amor? Posso tomar vacina? É uma coisa do capeta, pastor. Aí o João achou até engraçado. Não, vai lá e toma vacina. Quem criou a ciência foi Deus. Então a gente tem que ter essas respostas, amém? Então vamos falar sobre isso, amém? Vamos lá. Primeiro eu botei aqui o significado de tristeza. O que é tristeza? É uma qualidade ou estado. Esse estado é estar, entendeu? Estar triste, falta de alegria, isso é tristeza. Ansiedade, um grande mal-estar físico e psíquico. O que é psíquico? Que vem da mente, mano, entendeu? Físico, meu corpo, eu sinto mal-estar no corpo, por incrível que pareça. Ansiedade, se você sente dor no peito, como se você fosse infartar, você sente falta de ar, isso é físico. E psíquico, porque você, dor de cabeça mas psíquico porque você pensa que está enlouquecendo, você começa a ouvir voz, aquela coisa toda. Débora, tu está me preocupando, hein? Tá? Tu tá só assim, ó. Tô brincando. Então, aflição, agonia, impaciência para esperar. Ansiedade é ansiedade, falta de paciência para esperar. Isso foi eu que acrescentei. Eu peguei o dicionário e botei aqui para vocês. Mas ansiedade é falta de paciência para esperar, né, Maria? E síndrome de pânico? Quem sabe o que é síndrome de pânico? Exatamente, isso aí tudo, inclusive que o pastor João falou. Medo excessivo. Medo de sair de casa, como a Maria falou, medo de tudo. Mas a síndrome de pânico, eu vou botar aqui, ó. Vamos lá, no dicionário está assim: crise de ansiedade, também é coisa chamada assim.
né? Porque você não fica em estado de síndrome de pânico, você tem crises de síndrome de pânico, entendeu, Débora? A maior parte do tempo você está deprimido e ansioso, aí do nada você começa a sentir falta de ar, ou alguém fala assim, vamos ali, Débora, na praça, aí você ali só te falar, vamos ali na praça, tu já começa a ter tremores, entendeu? E aquele desespero de pensar, eu tenho que ir ali, então você tem uma crise de pânico, amém? Crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo, angústia, desespero, que costumam acompanhar falta de ar, aperto no peito e tremedeira, amém? Tirei isso aqui do dicionário. Agora, o que é depressão? Olha que interessante, sabe o que é depressão na geografia? Um buraco. Tem um vale, né? O que é o vale? Duas montanhas e aquele bagulhinho no meio, Maria. É um vale. Montanhas, monte, depressão é um buraco. Então a palavra é bem adequada, né? Depressão, isso na geografia. Mas tratando-se de doença, ato ou feito de deprimir-se. Depressão é um estado de grande tristeza. Agora vamos lá, é comum de uma tristeza, às vezes morre um parente, aí a gente fica triste. Dessa tristeza vai gerando ansiedade. Dessa ansiedade vai gerando depressão. Dessa depressão começa a ter crise de pânico. Então é muito importante que nós venhamos nos observar, porque eu demorei a perceber isso, no sábado caiu minha ficha à noite, e a observar às vezes quem está do nosso lado. E é muito interessante que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui, porque a gente tem uma visão de deprimido de um jeito, correto? E existem diversos tipos de deprimido. Eu não sou psicóloga, eu não sou formada em nenhuma faculdade de psicologia. Quando eu fiz 40 anos, eu já falei isso aqui para vocês, no meu dia do meu aniversário, como eu costumo, eu levantei, eu me ajoelhei, e quando eu comecei a orar, Deus veio me trazendo muita coisa ruim, irmão. Já passei por muita coisa ruim mesmo, vocês não têm noção. Às vezes eu falo aqui, mas o próprio Deus apagou muita coisa da minha mente. Às vezes ele traz a lembrança, porque senão eu seria uma pessoa que viveria deprimida, né? Mas muita coisa, eu orando, eu comecei a falar, poxa Deus, eu sofri tanto. Aí Deus falou assim, e eu tenho isso como um presente de Deus para a minha vida. Ele falou assim, tudo que você passou, eu vou usar no teu ministério e para ajudar outras pessoas. Então eu já tive crises de ansiedade, fui curada. Eu tinha síndrome de pânico. Por que eu posso dizer que eu tinha? Porque era uma atrás da outra, Débora. Era uma atrás da outra. Quando a Diana falava, mãe, vamos na praça, eu automaticamente começava a tremer e sentir falta de ar. Eu abria aquela janelinha que você já conhece, e eu olhava para a praça e a angústia me tomava. Então eu tinha crises de pânico direto. Eu vivia deprimida, né? E tive diversos tipos. Eu tentei o suicídio 3 vezes por causa de depressão. Por isso que é necessário prestar atenção em quem está perto de nós. Eu tentei o suicídio 3 vezes, eu ganhei foi uma surra. Papai de palhaçada. Ai meu Deus, uma surrinha de filho de ferro para parar de palhaçada. Então é necessário, isso só piora, né, Maria? Para aí, Maria. Então isso só piora. Então é muito interessante. Eu fui curada. Hoje eu vou, eu venho. De vez em quando me dá uma ansiedade de pegar um ônibus, fico com medo de me perder. Então o que a gente vai ter que entender? De vez em quando, Maria, você pode estar entrando em depressão. De vez em quando você pode sim ter uma crise de ansiedade. Só que agora nós vamos trazer, nós somos filhos de Deus. Nós vamos agora para a Bíblia, mostrar isso dentro da Bíblia, amém? Como é que você vai viver? Deus vai te curar, mas você vai ser você vai estar curada, mas de vez em quando você vai falar, pô Senhor, tu já me curou disso. E eu entendo que se Deus não tivesse permitido que eu sábado realmente me tocasse que eu estava entrando em depressão, eu jamais ia estar falando essa aula aqui para vocês. Consegue compreender isso? A palavra fala que o profeta, Deus manda o profeta deitar de lado dela.
uns 300 e poucos dias, depois de 300. Por quê? Porque Deus queria falar com o povo algo. Aí o profeta que vai ficar... Deus manda o profeta andar pelado. Era vergonhoso pelado. Hoje é vergonhoso. O pessoal anda pelado, mas é vergonhoso. Imagina, Débora, ou Maria, séculos e séculos antes de Jesus nascer, sair, olha o que Deus fala, saia com as nádegas de fora, porque eu quero mostrar o meu povo. Ou seja, então é comum Deus pegar o profeta, passar por uma situação para que ele compreenda. Correto? Mas vamos lá. Primeira pergunta: o cristão pode ficar deprimido? Não, não pode permanecer deprimido. Mas a segunda: o cristão pode entrar em depressão? Sim, pode entrar em depressão. Vamos agora na referência bíblica, está marcadinho aí, 1 Reis, logo na frente, Maria. 1 Reis, acho que o 1 Samuel acho que veio primeiro, depois é 1 Reis. Ô meu pai, quem está mais perdida sou eu. Esqueci de Gênesis. 19. A primeira vez que Deus veio falar comigo, que eu estava deprimida, há muitos anos atrás, eu falei com o Senhor: Senhor, mas eu sou crente, eu posso? Aí Deus, eu orando, falando com o Senhor, falando que eu estava em depressão. Eu cheguei a ter um espírito de loucura, de tão ruim que eu fiquei, eu emagreci. Eu tive crises alérgicas, eu tive crise de ansiedade, cheguei a um ponto tão lamentável que eu taquei a minha cabeça na parede, Débora. De tão ruim, fiquei muito ruim. O Júnior, a Stephanie ficaram muito, minha irmã, a Paula, minha família inteira ficou muito preocupada comigo. Para a glória de Deus, que tem mal que vem para bem, eu fiquei filezinho, magrinha, porque nesse tempo eu simplesmente parei de comer, eu não tive fome. Então eu não comia, não lembrava de comer, eu fiquei muito ruim. E eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, mas crente pode ficar deprimido? E Deus falou para mim: Elias estava deprimido. E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha parado para ver, né? E aqui em 1 Reis, vamos ler aí. Vamos ler. Capítulo 19, 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, o que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Primeira coisa, dá um toque aqui: é comum pessoas com depressão querer se isolar. Todo profeta, ele tinha que andar com um moço, com alguém. Ele morrendo, essa pessoa sucederia a ele como profeta. Então a primeira coisa aqui que a gente começa a perceber que Elias não está bem, ele pede que o moço fique, ele quer ficar só. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Há alguns deprimidos, não todos, mas a maioria tem uma tendência a isolar-se. E deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Aqui está deixando o segundo aqui que dá para observar que ele não está bem. Ele se deita embaixo de um zimbro em seu ânimo, ou seja, ele está tão triste, ele está tão mal, né, que ele pede a Deus a morte, ele pede que Deus o mate. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Terceiro sinal que Elias não estava bem, o sono. Foi falado aqui, é comum uma pessoa depressiva querer ficar muito tempo dormindo. Amém? E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasa e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar.
deitar-se. Veja, veio um anjo, trouxe comida, trouxe água. Você consegue compreender que Elias está passando por um processo de depressão, mas Deus está lá? É isso que temos que compreender. O crente, ele pode entrar em depressão, mas ele não vai ficar. Se eu tenho um compromisso com Deus, Deus vai estar lá. Até o final da aula nós vamos ter diversas referências de que em momento nenhum estamos sozinhos, amém? Então o anjo trouxe o que? Comida e bebida, e mandou uma ordem, é para comer e levantar. Então hoje nós somos os anjos do Senhor, entende, Débora? Amanhã você encontra uma amiga em depressão, você vai fazer um café, um lanche para ela, vai ajudar ela a tomar um banho, vai pentear, porque a pessoa deprimida às vezes não penteia o cabelo, então vamos passar um perfume, faz uma maquiagem, levantar o ânimo dela, tá entendendo, Maria? Botar ela de volta, ajudar ela a ficar de pé. É isso que o anjo está fazendo com Elias. Nós somos os anjos do Senhor, amém? Levanta-te e come. Mas acontece que ele olhou, eis que as suas cabeceiras estavam um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Então fica claro que não é fácil levantar uma pessoa em depressão. Temos que ter paciência. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Ou seja, novamente o anjo trouxe pão, novamente o anjo trouxe água, novamente Elias comeu, né? Mas o anjo agora fala: muito grande será o seu caminho. Sabe o que o anjo está falando aqui? Parece que é o fim, Elias, mas tu ainda tem estrada pra caramba para percorrer. Então o que eu entendo aqui? Que uma pessoa deprimida, ela não consegue enxergar além. Ela só consegue enxergar o estado em que ela está. E para ela não tem futuro. Ela está em estado depressivo. Ela está num buraco. Ela está sem luz. Então a nossa obrigação é mostrar para ela que tem muita vida ainda pela frente. Então tem que ter dom de discernimento para perceber que a pessoa está em depressão, e sabedoria, que também é um dom para estar lidando com essas pessoas, amém? Aí ele levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, veja, essa comida, esse pão, essa água é espiritual. Tem muita gente em depressão, querendo ser curado de depressão sem Deus. Você percebe que essa comida espiritual é a força de Deus. O que o anjo veio trazer? Algo do céu, força de Deus para as nossas vidas. Elias, em momento nenhum, estava deprimido? Estava, mas não estava sozinho, Luan. Deus enviou para ele força espiritual. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, 40 dias e 40 noites andando, sem comer mais nada. Então é força de Deus. E ele ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Ou seja, Elias entrou numa caverna. Elias estava curado? Elias era profeta, era a boca de Deus na terra. Deus falava: Elias, vai lá, eu quero falar com aquele povo é surdo. Vai lá e fala isso, isso e isso. Deus usava o profeta se movimenta. Então nós fomos chamados para se movimentar. E Elias, ele andou, quando viu uma caverna, ele entrou. Caverna, como muitas vezes talvez você já tenha escutado pregações, caverna não é lugar para ser humano. Caverna tem barata, Maria. Caverna tem cerveja, lacraia, morcego, besoura, cobra, urso. Não é lugar para gente. Estão entendendo? Mas Elias entrou. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias, o que tu está fazendo na caverna? Caverna não é lugar para filho de Deus. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Vamos por 12, porque aqui ele está falando o quê? Outra coisa que nós vamos começar a entender: a pessoa que está em depressão, às vezes ela fica calada. Se ela começar a falar, deixa ela falar, gente.
Quando começa a falar, porque ela já está sendo curada. Deixa falar tudo, deixa chorar. Uma coisa que eu aprendi com Deus, que quando você chora, você está lavando de dentro para fora, sabia, Débora? Então deixa chorar, que uma hora a lágrima vai secar, a pessoa vai até sentir um cansaço, mas é que ela está sendo lavada, ela está sendo liberta. Então tem que chorar tudo mesmo, tá entendendo? É para chorar, não é para ficar reprimindo choro não, seu Bolinho. É para chorar mesmo, ainda mais aos pés de Deus, porque se percebe que Elias aqui está falando com o próprio Deus, e está falando de tudo que tem atormentado. E o que tem atormentado Elias? Bobeira e bobagem. Isso aí é outra coisa que a gente tem que ter paciência. Às vezes a pessoa está em depressão por causa de bobeira e bobagem, mas não é bobeira e bobagem para o seu Valdemir, é bobeira e bobagem para mim, ou talvez bobeira e bobagem para Deus, porque às vezes Deus já solucionou. Está entendendo, seu Valdemir? Para o Senhor é grande, para Deus é só uma poeirinha, uma bobeirinha. Então às vezes a gente pensa, é uma bobagem, porque todo o tempo que Elias está falando com Deus ali, Deus está ouvindo, não interrompe ele não, ouve até o final. Aí sabe que Deus fala para ele? Já separei 700, Elias falou assim, estou sozinho. Aí Deus, já tem 700 que eu guardei, ou seja, tu não está sozinho, tu pensa que está sozinho, mas tem 700. Aí Jezabel falou que vai me matar. Elias tinha acabado, Maria, de falar assim, eu sou o homem de Deus, pá, bateu no peito e Deus, pá. Agora Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então eu citei aqui em Gênesis 18 o riso de Sara, mas quase não se fala também o riso de Abraão. Então outra coisa que eu tenho que perceber, nem sempre quem está deprimido está chorando. Está entendendo? Fica atento à pessoa que não é muito, vamos supor, alegre, que de repente está com uma brincadeira excessiva, uma risada excessiva, uma palhaçada excessiva. Começa a olhar nos olhos da pessoa nessas atitudes. E em Gênesis 17, Abraão riu. Em Gênesis 8, Sara riu. Mas não era riso de alegria, era riso de quem está deprimido. Porque Deus fez uma promessa, os anos se passaram e a promessa não se cumpriu. Então é um riso de depressão. Amém? 1 Samuel 22, 1, 2. Em 1 Samuel, não precisa abrir nesse não, que é muita passagem mesmo. Se der aí, detalhe, hein? Está simplificado. Em 1 Samuel 22, 1, 2, Davi se esconde na caverna. É a caverna de Adulão. Vamos lá, já está marcado mesmo, né? 1 Samuel 22, 1, 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele. Preste atenção no versículo 2. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, ele está fugindo, porque ele está sendo perseguido por Saul. Saul quer o matar, mas todo mundo sabia quem era Davi. E quando Davi vai para a caverna de Adulão, os seus parentes, os seus irmãos, seu pai, vai até ele e começam outras pessoas a vir. Mas olha o exército de Davi. São homens endividados. São homens que estão com o espírito desgostoso, sabe o que é isso? Em depressão. São homens que estão quebrados financeiramente. Esses são o exército de Davi. Esses vêm se tornar os príncipes, que quando no final de carreira Davi começa a enumerar seus príncipes, seus guerreiros, esses homens que agora estão para baixo. Está entendendo, Maria? Vem se tornar o exército de Davi que os povos temem. Lá vem Davi com o seu exército, vai acabar com tudo, Deus é com ele, vai dar vitória. É esse povo aqui. Então a primeira coisa que eu entendo, eu posso entrar em depressão, mas eu tenho que entrar em depressão
com Deus. Eu de maneira nenhuma eu posso deixar Deus de lado. Davi, ele não estava bem, ele fugiu, estava sendo perseguido, ele se esconde na caverna de Adulão. Aí vem esse povo que também não está legal, aí junta um exército de gente que não está legal e vem se tornar o exército de Davi, um povo que não está legal. Não estou legal, mas eu estou com Deus. E o que Deus fez? Transformou eles em príncipe. Então a gente tem que entender, eu estou deprimido, mas eu não posso deixar Deus de lado. Amém? 1 Samuel capítulo 15, é só voltar uma folhinha. Versículo 30, 15:30. Disse ele então: pequei, honra-me. Não, é 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Isso, 2 Samuel capítulo 15. Eu que marquei errado aqui. Versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e cantando. Está escrito cantando? Não está cantando? Dando risada? Chorando? Ué, mas ele não é o rei Davi, gente? Ungido do Senhor, escolhido do Senhor. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. Todo homem, quando ele estava com vergonha, ele cobria a sua cabeça. E caminhava com os pés descalços. Pelo amor de Deus, Davi aqui ele já é rei. O que um rei está fazendo sem sapato? E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel, estou sem óculos, está entre os que se conjuraram com Absalão. Olha só, Davi já não está legal. Ainda vem alguém e fala: olha só, tu tá ruim? Deixa eu te falar. Deixa eu te colocar um negocinho que vai te colocar mais para baixo. Que é isso aqui. Absalão, ele é filho de Davi. E ele tomou o trono de Davi. E ao tomar o trono de Davi, a última coisa que ele queria saber é que seu filho ainda estava, o povo ainda, a galera ficando com ele. Glória a Deus. Obrigado. No versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, Davi está saindo chorando, descalço, é um rei, com a cabeça coberta, e a palavra fala que ele foi fazer o quê? No meio disso tudo, adorar a Deus. Foi falado aqui que no final Davi estava lá enumerando seus príncipes e as suas vitórias. Mistério da depressão. Quero sair da depressão. Está em adorar a Deus. Amém? Agora vamos em Mateus 26. Nós estamos falando aqui em pessoas que são crentes que entraram em depressão. Falamos de Elias, de Davi. Amém? Tem Ana entrou em depressão, né? Está aqui também. Mas agora vamos falar de uma pessoa muito importante que está em Mateus 26, que entrou em depressão. Um amigo nosso, muito conhecido nosso, chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. O microfone está só glória. Mateus 26. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Esses ruídos aqui me acabam comigo. Mateus 26, versículo 36, 46. Mateus 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Quem sabe o que é Getsemane? Eu anotei aqui, ó. Na verdade eu sabia, eu só não lembrava. Eu aproveitei e anotei, vai que eu esqueço aqui.
Getsêmani, ele é um jardim, era um jardim. Porque muitas vezes eu achava que era um monte. Não é um monte, Maria. É um jardim situado num monte. Para mim era um monte. Então não é um monte, Getsêmani. É um monte, não. Getsêmani é um jardim situado no Monte das Oliveiras. Tá entendendo? O Monte das Oliveiras tinha um jardim que era chamado de Getsêmani. Foi ali que Jesus estava, nesse jardim. Amém? E Getsêmani, a palavra Getsêmani, não se preocupe não que eu vou botar na folha para vocês, significa a palavra Getsêmani, significa prensa de azeite, ou seja, lugar de ser prensado, esmagado até conseguir o suco da fruta. Onde que Jesus estava? No Getsêmani, lugar de ser prensado, de ser esmagado até sair o suco. Como dizia o nosso pastor Maurício, eu guardei essa palavra no coração, Maria, que nós somos igual cana, seu Valdenir, que somos passados na moenda para outros que não têm estrutura de ser passado na moenda. Débora está sentindo a presença. Tá entendendo, Débora? Porque às vezes você tem essas condições de ser passado, tá doendo. Aí doeu pra caramba na primeira. O pastor Maurício até me deixou a minha alma doendo, que ele falou, e tem gente que não se conforma. Passou uma terceira, passa uma quarta e uma quinta vez para tirar aquela gotinha ainda da cana. Aí vem aquela cana seca. Nós somos isso, Maria. Somos passados, seu Valnir, na moenda para outros que não têm estrutura beberem o suquinho. Então nós vamos ser usados para tirar muitas pessoas de depressão, síndrome de pânico, porque eles só conseguem o máximo deles. Deus só dá na medida que tu aguenta, Maria. Tu tem um lombo forte? Todo mundo que eu conheço, seu Valnir, fala, Márcia, tu é uma mulher muito forte. Eu sei que eu sou, não estou falando para minha mulher. Porque, cara, outro dia a menina falou assim, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que a menina virou pra mim assim, com a cara de ódio, e falou assim, tu é muito falsa. Primeira coisa, vamos entender, né? Na hora me deu vontade de dar um socão, a panela de pressão, né? Mas eu pensei, não, vamos entender, a primeira coisa, a pessoa gosta de mim. Por que ela tá falando isso? Aí eu me acalmei, né? Olhando pro meu semblante, eu parecia uma pessoa calma. E eu perguntei, por que tu tá falando isso? Ela falou, pô, porque eu vi você conversando com a fulana, e a fulana aprontou pra caramba com você, e você tá ajudando ela. Isso é ser forte. Você conseguir ajudar uma pessoa que te traiu, que te esfaqueou, que quase acabou com a tua vida, e não te dói. Tu não sente, seu Valdenir. Tá entendendo? Você vai ter crise de depressão, você vai ter problemas com isso, mas daqui a pouco você vai tirar de letra. A palavra fala, o choro dura uma noite. Ou seja, podemos chorar sim, mesmo sendo crente, mas a alegria vem pela manhã, porque temos quem? Jesus. Aí vamos lá, nesse nosso amigo Jesus do Getsêmani. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Quem está se entristecendo? Jesus. E angustiar-se muito. Jesus está entrando então em depressão. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ou seja, estou a ponto de ter crises de pânico. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, sabe o que significa? Jesus ainda está deprimido. Jesus estava orando num jardim, no monte, falando com Deus, mas ainda estava tendo crise de ansiedade com o que ia acontecer. Jesus viu em visão que iam chicoteá-lo, que iam bater nele, que iam crucificá-lo. Então ele já estava tendo crise de ansiedade, estava em processo de depressão, estava a ponto de ter crises de pânico, orando no monte, falando com Deus. Mas a palavra fala que ele indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Todos nós sabemos que trair dói, né? Nem tanto, trair não dói. Trair, você tá lá bem, não tá nem pensando na pessoa. Ser traído é que dói, né? E é isso, Jesus ele vai ser traído, então ele já está tendo essas crises. Outra coisa que eu observo aqui, nem de repente, Débora, Diana, vocês estão em depressão, vão pedir ajuda a pessoas que estão dormindo, não estão no mesmo nível espiritual para entender o que está passando com você. Está entendendo, seu Valdini? Às vezes o senhor vai parar para falar com um amigo que vai falar: para de palhaçada, Valdini, vira homem, isso é coisa de boiola, não é que a gente escuta? Não é? Com todo respeito aos homossexuais, eles também entram em depressão, amém? Tenho muitos amigos homossexuais que nesse momento estão em depressão. Mas não é porque eu não sou. Homossexualismo é pecado. Mas a pessoa é homossexual que ela não vai precisar de ouvir, de ser abraçada por cada um de nós. Amém? Precisamos abraçar as pessoas. Precisamos entender a diferença do que Jesus está falando. Jesus ama o pecador. Jesus foi até lá em João 8 falar com quem? Com a mulher adúltera. Ué, mas não é pecadora? Mas Deus amava ela. Em João 4 ele vai até Samaria falar com quem? Com outra adúltera que ainda está saindo com o marido dos outros. A palavra fala que foi necessário ir até Samaria. Tu só vê Jesus ir na Samaria fazer isso. Cuidar de alguém que está precisando ouvir uma palavra. Então a palavra fala que estão dormindo. Então nem todo mundo está preparado para ouvir uma pessoa que está em depressão. Amém? E está passando por isso. Vamos lá. Em Lucas 22:39, não precisa abrir aí. É essa mesma passagem, só que deixa eu fazer uma observação, tá, gente? Eu tô falando tanta observância que o pessoal brincando que o pessoal tá falando que eu fugi. Eu já falo errado, ainda vou brincar, né? Deixa eu fazer uma observação. Em Mateus 26:39, quando Jesus chega no Getsêmani, a palavra fala que Jesus se ajoelha, Maria, mas tem um detalhe. Seu Valdini, naquela época era costume orar em pé e não de joelhos. Se ele se ajoelhou é porque estava estreito o negócio. Era comum você chegar no monte e você ficar em pé orando. Você chegar na igreja, você orar em pé. Só que Jesus agora ele cai de joelhos e começa a falar com o Pai 3 vezes, ainda pedindo ajuda aos seus discípulos que orassem com ele. Ninguém orou com ele, todo mundo dormiu, ele orou sozinho, ele e Deus. Tem momento que é só você e Deus.
Nem adianta pedir ajuda. É só tu e Deus. Porque só eu vejo a permissão de Deus para que você entenda que tem coisas na tua vida que só Deus pode fazer. Então em Mateus 26:39 era comum, Jesus ficou de pé, se ajoelhou. Agora vamos voltar em Lucas 22:39. Nessa narrativa de Lucas, eu acho interessante que nos outros evangelhos, que se fala em Getsêmani, vocês podem abrir aí se quiser para dar uma olhada. Luan, desperta, Luan. Em Lucas 22:39, a narrativa de Lucas é diferente. Lucas fala que Jesus suou sangue. O que é isso aí, Maria? Tu sabe qual é o nome disso aí? Eu também não sei falar não, anotei aqui. Fala aí pra mim, Débora. O nome, suar sangue, é uma situação que acontece. Qual é o nome, seu Valdemir? Hematidrose. Agora vamos lá. Por que só em Lucas fala que Jesus suou sangue? Porque Lucas era médico. Então eu entendo a medicina, a psicologia, elas são ciências, são dons de Deus, gente. Então o deprimido, ele tem sim que procurar ajuda médica. Não vamos ficar bitolado não. Médico vem de Deus. O próprio Jesus chama Lucas, e Lucas é um médico. Se Deus não quisesse médicos, não chamaria Lucas. No hospital está cheio de pessoas que são médicas, capacitadas por Deus para nos tratar. Então Lucas, ele já escreve diferente essa passagem do Getsêmani. Ele fala que Jesus suou sangue. Por quê? Porque ele é o único. Provavelmente todos viram Jesus suando sangue, mas eles não compreenderam. E eu só posso falar daquilo que eu compreendo. Correto? Como é que eu vou falar para vocês de depressão se eu nunca entrei em depressão? No mínimo eu tenho que ter feito uma faculdade para saber da doença, dos sintomas, da cura, ou Jesus ter feito o que fez comigo, a ponto de eu ter tentado 3 vezes suicídio, né? Porque eu fiquei muito ruim, eu fiquei igual um palito, a minha família inteira ficou. Eu adquiri doenças, eu tenho alergia a perfume. Débora, eu tomava banho e jogava o boticário assim, ó. Era muito. Hoje uma gota de boticário minha pele queima, porque a minha imunidade ela desceu tanto. Olha o que a depressão tem a ver com imunidade. Olha como é que é as coisas. O teu nível de estresse ele sobe tanto, Maria, que você começa a ter doenças. Você pode adquirir diabetes, pressão alta, por causa de depressão. Então tem que procurar um médico. Amém? Lucas, ele fala, a narrativa dele, ele vem falando porque ele entende que aquilo ali, ele é médico, ele sabe o que está acontecendo, e o nome é hematidrose. O que é isso? Suar. O que é suar? Nós temos a nossa pele, ela tem poros, são pequenos buraquinhos por onde sai o suor. Então por aqui veio saindo essas gotas de sangue misturada com suor, pelos poros, agora olha lá, olha o estado de Jesus, fala que ele não estava em depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, devido a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Jesus chegou no seu limite físico e psicológico da dor. Cara, ele mergulhou na depressão aqui no Getsêmani. Jesus estava altamente deprimido, mas a palavra fala que ele se levantou para entrar na situação, amém? Que já estava reservada para ele. Já falei de outros casos aqui, como o de Ana, né? Que está em 1, eu vou botar lá para vocês. 1 Samuel capítulo 1, não precisa abrir não. Versículo 8, 10, 14, 15, 16, onde o profeta começa a achar que ela está embriagada. Onde Eucana fala para ela assim: mulher, o que tu tem?
vens? Por que te abates? Por que você não está comendo? Ou seja, Ana está tendo crises de depressão por estar estéril, a ponto do profeta falar assim: tu tá bêbada, mulher. A palavra fala que ele entrou no templo, o sacerdote só viu o lábio dela se mexer. Ou seja, orando um tempão, Débora. E Deus não falava nada. Mas nós entendemos que quando Deus levantou ela da depressão, foi com dupla honra. Ana não só teve Samuel não, gente. Ana teve outros filhos. Não foi só, porque a gente só fala em Samuel, né? Mas não foi só Samuel não, Maria. Ana teve outros filhos. A bichinha abriu o parideiro, como dizia minha tia. Estava fechado e Deus falou: tu quer que eu abra? Vou abrir. E pá, um atrás do outro. Ou seja, todo um processo para hoje a gente conseguir. Pô, se Ana passou por esse estágio e com Deus venceu, em nenhum momento, isso não foi um dia nem 2 dias, vamos lá. Se Penina estava tendo um filho atrás do outro, eu entendo que, mesmo que eu não queira, aquilo estava me trazendo tristeza. Pô, tô orando pra caramba, a mulher tá curtindo com a minha cara, tirando onda, debochando. Aonde que tá Deus que não tá vendo? Porque a cada filho Penina zoava o plantão de Ana, gente. É isso, só piorava o estado de Ana. Então eu entendo também com isso, que tem uma coisa que eu costumo dizer, que eu aprendi quando eu era do mundo: por mais triste que eu estivesse, Débora, eu botava um sorriso no rosto e ia pra rua. Tu tá bem? Fazia igual a Sunamita, o filho dela morto. Tudo me vai bem. O marido dela, o marido não podia resolver? Podia. O filho morreu, o marido vai ressuscitar? Não vai. O marido dela: Sunamita, tudo me vai bem. Tudo me vai bem. Levou o problema até Deus e Deus resolveu, que Eliseu representava Deus na terra. Hoje nós podemos levar com Deus. Até que dá para entender que o crente entra em depressão, mas que não pode em nenhum momento, por mais difícil que esteja, deixar Deus de lado. Penina teve diversos filhos, Maria. Então, se o tempo de gestação é 9 meses, tinha o tempo de resguardo em Israel, que é diferente daqui, é mais longo, né? Então, vamos botar assim, mais ou menos 1 ano, até ter outro filho, né? Teve um monte. Quantos anos? Eu não sei. Se eu te disser que eu vou estar mentindo, mas quantos filhos Penina teve até Ana ter? 5, 6, 7, 8 anos, chorando, ouvindo humilhação, e Deus deu vitória. Então, o que eu entendo? Posso entrar em depressão, posso ter crise de pânico, mas eu em nenhum momento eu posso tirar Deus da história. Amém? Depressão, síndrome de pânico, ansiedade, tristeza profunda, são coisas do capeta? Sim ou não? Já perguntei isso. Sim, Diana chegou depois. Sim e também não. Sim e também não, gente. Pelo amor de Deus, foi falado em procurar um médico aqui. Em Filipenses, capítulo 4, 6, quando eu digitar a aula eu vou botar para vocês, e em Mateus 6,15, Jesus vem falando: não andeis ansioso com coisa nenhuma. Jesus está falando, nos advertindo para ter cuidado com a ansiedade. Essa nossa mania de ficar se preocupando com o amanhã é que extravassa o progresso. A palavra fala que Abraão, ele despede Agar e Ismael com a botijinha, um pedaço de pão e uma botijinha. A água acaba. E Agar começa a chorar e bota o filho a uma distância de um arco. Não sei quanto é isso, mas aí eu penso que é um espaço bom, não entrei nessa área. Que ela não pudesse ver seu filho morrer de fome e de sede. Para ela, então, tudo acabou. Mas havia uma promessa na vida de Ismael. E aí o anjo vem e fala assim: ouvi o choro do menino. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, desde a primeira vez que eu ouvi, é que perto de Agar tinha um poço, gente. Só que ela não conseguia ver. Ou seja, muitas vezes a gente está sofrendo, achando que o mundo acabou, não tem jeito,
E a solução, Deus já botou a solução lá há um tempão, porque aquele poço estava ali, foi construído ali naquela hora para botar água para Agar? Não, gente. Aquele poço já existia antes de Agar estar lá. Sabe o que eu entendo, seu Valdemir? A casa que Deus tem para o Senhor já está construída, ela já está lá. O Senhor só não está enxergando ela. Maria, o marido que tu queres, ele já nasceu, porque pensa, se o menino fosse nascer agora, ele já existe, Maria, você só não está enxergando ele. O poço de onde foi tirado água para Agar beber e para o seu filho Ismael beber, ele já estava lá. Ele não foi, ou seja, tudo que Deus tem na nossa vida já existe no plano espiritual, já existe nos projetos de Deus. Mas as nossas crises de ansiedade, aí vem Jesus falando, isso aí não é coisa do capeta não, isso aí é você que fica aí projetando, imaginando. Aí Jesus vem falando, não fique se esquentando com o que tu vai comer, com o que tu vai beber. Essa semana eu dei um testemunho que minha casa zerou, não é? Não dei um testemunho? Nessa casa gerou comer hambúrguer, não foi, Diana? Cheguei domingo, deu testemunho aqui, quinta, domingo? Quinta. Cheguei em casa e Stephanie, sem saber de nada, estava nos esperando para pedir um lanche. Gente, eu nem sabia que ela ia estar lá. Você está entendendo? Olha Jesus falando. Comemos, João é que está sofrendo, que ela ainda falou, João está trabalhando, João está passando mal com isso. Um hambúrguer delicioso com Coca-Cola. Saí da dieta legal, comi. No outro dia arrumando, eu nem falei isso para vocês. Eu tinha que comprar o remédio da minha mãe. E agora? Eu falei, senhor, tem 50 reais no banco. Vou comprar o remédio da minha mãe. Seu Valdemir, o garoto ficou parado me olhando. Débora, comprei o remédio. Deu 27, 24 reais o remédio. Eu sei que dentro do meu livro, quando eu fui botar o livro dentro da bolsa, 12 reais. Tinha mais uns trocadinhos perdidos, mas praticamente sobre o troco de 50, né? De 27, 23 reais. Tinha 12 reais. Pô, pra quem tá durinho, 12 reais é dinheiro, gente. Quando eu fui botar na bolsa, deu uma ventania, Débora, eu falei isso pra Diana, os 12 reais subiu ali, no calçadão de Bangu. Eu olhei e pensei, Jesus. Aí tinha um rapaz da loja, desses que fica segurança, que fica vigiando, ele olhando junto comigo, eu só pensando em Jesus. Não deu tempo nem de pensar, tu é minha força, minha fortaleza, meu escudo, meu presente na hora da angústia. Só pensei em Jesus, Maria. O vento que levou para cima, ele parou, jogou o dinheiro no chão e grudou o dinheiro no chão. Eu fui andando, aí o garoto assim mesmo parado, porque eu, pela ventania era para ter ido embora. O dinheiro grudou no chão, seu Valdemir. Eu fui lá e peguei o dinheiro grudado no chão. Só que Deus tinha mais. Resolvi